Então, Romanos capítulo 1, versículo 28. Vou entrar aí. Então, versículo 28. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. E, meus irmãos, esta última parte deste capítulo, em que o apóstolo Paulo faz uma lista que não é exaustiva, mas que, de certo modo, apontará os principais problemas, os vícios dos romanos, aliás, do povo em geral, o povo sem Deus, porque esta, apesar de ser uma epístola dirigida aos crentes em Roma, ela é geral também. E ele faz aqui uma lista que é de facto de deitar as mãos à cabeça, de ver como é isto que nos rodeia ainda nos dias de hoje, é isto que, de facto, nós precisamos de ter em conta e de eliminar da nossa vida, se porventura alguma destas atitudes ou destas formas de estar existem em nós. E eu comecei a ler o versículo 28, ainda que é no 29 que começa a lista, exatamente por causa da rejeição, não é? E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou um sentimento depravado para fazer coisas que não convém. E nós, a semana passada, considerámos, até foi o irmão Romualdo que levantou a questão de entregar, quer dizer, Deus entregou assim. Quer isso dizer que Deus os obrigou, que Deus os forçou a ter este tipo de comportamento? Não. O entregar aqui não é essa a ideia, não é? O entregar aqui é, de certo modo, Deus deixar que eles pudessem seguir o curso que estavam a seguir. Ou seja, Deus, a partir de uma determinada altura, não fez mais nada para os impedir ou para os chamar à atenção. E deixou. E muitas vezes aquilo que acontece também é que às vezes aqueles que estão envolvidos na droga, no crime, são chamados à atenção, vão para a prisão, estão em certas situações de aperto, e por muito que se lhes diga que é errado, eles, quando têm a oportunidade, fazem outra vez. É do conhecimento de todos, creio eu, que volta e meia, digamos, há a notícia de alguém que cometeu um crime, seja de roubo, seja o que for, e estava em prisão, estava em como é que se chama? Portanto, saída condicionada, liberdade condicionada. Portanto, está preso, durante um tempo até se portou mais ou menos bem na cadeia e por isso mesmo, então, o juiz considerou que ele podia sair, passar a sair aos fins de semana para visitar a família. E eles aproveitam o fim de semana para visitar a família e visitar o alheio também. E lá vão. Portanto, não tem emenda. E digamos, quando são apanhados, lá voltam outra vez e a pena é agravada, não é? Mas os irmãos vejam, digamos, este tipo de comportamento de reincidência de alguém que faz isto uma vez e outra continua e por muito que se lhes pregue, por muito que os alerte e advirta, continua a fazer o mesmo. Então, Deus os entregou. É esse sentido. Creis ir por aí? Ide. Não é? Têm prazer naquilo que fazem, desprezam a mensagem e as coisas de Deus, não é? Porque, repare, isso está bem explícito no verso 28, no início. Assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus.
Portanto, não se trata de alguém que nunca ouviu falar da palavra. Eles ouviram, até mais do que uma vez, e rejeitaram. E não se emendaram. E por isso mesmo Deus diz, então agora, ide até bater com a cabeça na parede, até cair no fundo. Até depois sofrerem as consequências dos vossos atos. Mas Deus dá oportunidades. Deus usa a pregação, usa a sua palavra, usa muitas formas de despertar e chamar a atenção das pessoas. Quando elas não querem, Deus vai por aí. E muitas vezes só quando as pessoas batem com a cabeça na parede, batem no fundo, é que dão conta. E aí reclamam. Porquê é que Deus não me ajudou? Mas Deus estendeu-lhe a mão durante um tempo. Não é? Então vamos ver nesta lista, meus irmãos, que de facto é tremenda. E começa por falar em injustiça. Estando cheios de toda a injustiça. Reparem, não é alguma injustiça. Paulo até sublinha isto, cheios de toda a injustiça. E reparem, cheios e toda. Iniquidade. Muito bem. Então, iniquidade, que é injustiça, ou injustiça que é iniquidade, neste sentido, neste contexto, e que está na cabeça da lista, tem aqui a disposição mental daqueles que estão sempre a praticarem ou a maquinarem maldades. Digamos, na cabeça deles é o que é que eu posso fazer que seja mau para tirar algum benefício disso. É iniquidade, é injustiça, porque toda a maldade é injustiça, certo? Depois tem malícia. E o que é malícia? A atitude de quem tem prazer com a ruína e desgraça alheia, desejo de prejudicar, de fazer mal. Alguém que tem prazer no mal dos outros, seja porque causou, seja porque outros causam e fica a rir-se, de algum modo participou. Aliás, os irmãos vejam, tem aqueles que, no final do verso 32, tem os que praticam, mas também os que aprovam, não é? Sim, irmão Júlio. Gostaria de levantar aqui uma pequena questão. Gostaria de ouvir o pastor, porque é soberano nas explicações para este caso. Quando nós, a palavra desprezar o conhecimento de Deus. A palavra de Deus não nos contradiz em parte nenhuma, mas eu gostaria de ouvir do pastor como é esta situação. Deus promete, em várias partes da Bíblia, auxílio no problema de saúde, no problema de situações, no caimento da fé, e ele diz que precisarem de ajuda, eu estou aqui, pronto. Como se compreende este desprezar de pessoas que conhecem a palavra de Deus e foram uma vez, duas e deixaram de ir? Alguém os enfraqueceu e não tiveram ajuda. Ok. Vamos voltar então ao versículo 28. Veja bem o que está. Qual é a razão pela qual Deus os deixou entregues a si mesmo? Verso 28. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Portanto, é alguém que ouviu falar da palavra, que teve conhecimento, mas rejeitou. Ou seja, eu não quero saber das orientações morais. Bom dia. Eu não quero saber daquilo que é certo e o que é errado. Eu quero fazer ao meu jeito. Quem manda em mim sou eu. Então, bom dia. Rejeitaram aquilo que conheciam, que ouviam da palavra de Deus. E Deus também os entregou, deixou. É isso que quereis seguir. Vou-lhe dar um exemplo prático. Um casal vai educando os seus filhos no caminho do Senhor. Eles vão crescendo, passam aquela fase de alguma rebeldia, da adolescência, chegam ao tempo de jovens e já são muito senhores de si e começam a fazer todo o tipo de disparates.
Os pais, durante aquele tempo da adolescência, foram dando conta disso, foram insistindo, foram orientando, foram até sofrendo algumas das consequências dos erros dos filhos, foram avisando, mas às tantas os filhos cometem um crime sério e são presos. Os pais amaram aqueles filhos, deram-lhe educação. Mas, quando a polícia vem e prende os filhos por causa daquilo que fizeram, os pais não desprezam em si, mas têm que deixar ir o filho ou os filhos para a prisão, certo? Ou seja, sofrer as consequências dos seus atos. Nós temos o dever e o gosto até de educar os nossos filhos desde pequeninos, mas porque eles têm vontade própria, eles vão fazer coisas ao seu modo e até desafiando os pais, e começam a fazê-lo desde crianças. O irmão tem filhas, tem netos, sabe muito bem como isso é. Chega a um ponto em que diz, em mim quem manda sou eu. Mas tu tens conhecimento da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor diz para não fazer isso, mas quem manda em mim sou eu. Já sou crescido, já sou maior. E o pai o que é que diz? Olha, governa-te. A vida é tua. Aguenta. Deus, que é misericordioso e amoroso, até é muito mais paciente do que qualquer um de nós. Mas chega a um ponto em que Deus diz, é isso que quereis fazer? Rejeitais o conhecimento de Deus? Então, estás entregues. Contudo, se aqueles se arrependerem e voltarem, meus irmãos, Deus tem os braços para acolher. Deus tem os braços para acolher. Veja concretamente o que aconteceu com duas situações. Israel, que rejeitou o conhecimento de Deus, rejeitou o Deus único, voltou-se para a idolatria, fez coisas terríveis. Deus mandou profetas, avisou, eles rejeitaram esse conhecimento da palavra de Deus. E Deus disse, então agora estáis entregues a vós mesmos. E há de vir o rei lá do Oriente, que virá e vos tomará e levará cativo. E foi isso que aconteceu. E o povo esteve cativo durante 70 anos. Mas durante aquele tempo, Deus continua a amar aquele povo. Mas só quando aquele povo realmente se arrependeu, é que chegou então a altura de Deus resgatar e trazer o povo de novo. E recebeu de braços abertos. É o amor de Deus. Mas o castigo foi dado durante 70 anos. Um outro exemplo que tem no Novo Testamento de Jesus, o filho pródigo. O que é que o filho pródigo fez? Eu quero metade dos meus bens. Pegou metade dos seus bens. Ele sabia, foi educado tal como o outro. Mas acabou por ir, gastou, e só quando bateu no fundo e que se arrependeu é que voltou. E o que é que aquele pai fez? Recebeu de braços abertos. Mas durante aquele tempo que ele andou a gastar o dinheiro com meretrizes e a dar e a estourar a sua própria vida, o pai deixou, não é o desprezar, mas deixou-o entregue a si mesmo. Não é? Nem se lembrava do pai, nem queria saber e pensava que o dinheiro nunca mais acabava. Não é? Então, nós temos que, digamos, arcar com as consequências dos nossos atos. Deus ama, é misericordioso, mas nós arcamos com as consequências. E há alturas em que os pais fazem mal em continuar a proteger e a pagar pelos filhos. Eu acho que fazem mal. Porque há alturas em que um aviso e outro, a proteção, digamos, neste aspecto tem limites. O amor, eu direi, o amor é sem limites, de um pai ou de uma mãe. Mas chega a um ponto em que diz, meu filho, tu fizeste, tens que pagar por aquilo que fizeste. E às vezes só assim é que os filhos aprendem, porque enquanto os pais estiverem a cobrir, a proteger e a fazer tudo, os filhos continuam a fazer aquilo que muito bem querem e entendem. E não estão a melhorar a sua vida, estão a dar cabo da sua vida e dos outros. Então eu creio que Deus, que é justo, que é amoroso e misericordioso, vai
vai chamando a atenção, vai acarinhando, vai acompanhando, mas chega a um ponto em que diz, olha, o limite chegou. A partir de agora vais aprender o que custa tomar decisões erradas. E eu penso que todos nós que estamos aqui já fizemos decisões erradas das quais nos arrependemos ou que não gostaríamos de ter feito. Mas cuidado quando educamos os nossos filhos ou os nossos netos e passamos a mão assim, querendo dizer que o erro foi apenas um deslize. Quando nós desvalorizamos os erros dos nossos filhos ou netos, nós não estamos a ajudá-los. Isso não é falta de amor. A disciplina é uma coisa muito importante. E se nós não disciplinarmos a criança desde pequenina, mais tarde só vai dar problemas ao pai e à mãe. O provérbio está cheio disso, meus irmãos. Então, mas isso não significa que os pais não amem os seus filhos. Não é? Mas chega a um ponto em que diz, olha, tens que sofrer as tuas consequências. Não é? É a altura de aprenderes com os teus erros. Porque, na verdade, se nós olharmos um pouco para a nossa vida, quando éramos jovens e no início de adultos, nós cometemos erros e pagámos por eles. Aprendemos com isso. Agora, porque nós não queremos que os nossos filhos sofram com os erros, é que nós os aconselhamos e ajudamos a não cometer. Mas quando eles cometem... Eu acho terrível, meus irmãos, hoje, em termos de educação, pais que vão às escolas protestar com os professores porque os professores corrigiram os seus filhos. Eu acho que isto é destruir a sociedade logo a partir de casa. Quer dizer, não estou a falar de exageros, mas nem daquilo que aconteceu no meu tempo e do tempo de alguns aqui. Quando eu dava mais do que 3 ou 4 erros no ditado, era a mãozinha ali para a reguada. Era. Havia um limite de erros. A partir daí, por cada erro era uma palmatória. E nós arranjávamos aqueles esquemas de tirar a mão e não sei o que mais, e tal, e ver. Mas eu levei algumas reguadas. Não me fizeram nada mal. Na altura doeu. Agora, imagine hoje fazer-se isto. Os professores eram corridos à parada nas escolas. Portanto, nem aquele tempo que era... digamos, deste modo, nem os dias de hoje em que às vezes os professores são, digamos, gato-sapato na mão de alunos mais crescidos e depois vêm os pais atrás. Ai de quem toque no menino. Não é? Isto é estar a dizer, eu quero que o meu filho seja educado como irresponsável. Então é isso que a sociedade está a produzir. E o irmão veja depois o que traz. Agora... nós não conseguimos controlar a sociedade, mas conseguimos controlar a nossa casa. E isso é da nossa responsabilidade. Nós temos o dever, não é o bater muito com a vara, não é isso. Mas é o disciplinar na hora certa, com a medida certa. Sem ira, sem raiva, não é? Mas disciplinar na hora certa. E sejam crianças pequenas, maiorzinhos. Eu costumo dizer, enquanto está debaixo do meu teto, quem manda sou eu. Quem dá educação sou eu. Ou pelo menos quem tem alguma autoridade sou eu. E isso significa que nós não abdicamos dos valores e que continuamos a ensinar e a pugnar pelo bem para os nossos. Porque não queremos que eles depois sejam desprezados por causa daquilo que fizeram. Agora, quando os nossos filhos fazem alguma coisa errada, nós continuamos a amar. Mas o amar não significa encobrir. O amar significa corrigir e ajudar, para que não volte. Este povo de que Paulo está a falar aqui, rejeitou. Rejeitou. Uma vez e outra e outra. E chegou a um ponto de Deus disse, olha, eu já gastei a minha paciência com vocês. Agora vão sofrer as consequências. E Paulo faz uma lista que nós temos estado a considerar, que é de facto, é impressionante, mas era a sociedade do tempo de Paulo e a sociedade dos dias de hoje. Vimos então a questão de malícia. Vamos lá voltar ao versículo 29.
estando cheios de toda a injustiça, malícia, e depois tem cobiça. Algumas traduções têm avareza, é isso? Avareza. Então, avareza é a desconsideração daquilo que é dos outros. Eu não quero saber se custou muito a ganhar aos outros. Eu quero, de certo modo, aquilo que os outros têm. Está mais nesta vertente aqui de cobiça, não é? Mas é o desejo de ter benefícios só para si. É aquele amor excessivo a qualquer preço. Eu não quero saber o que é que vai custar e o que é que vai acontecer, mas eu tenho que ter estas coisas. Não é? E depois de as ter, digamos, essas riquezas, esses bens, tornam-se o seu Deus. O avarento é mãos fechadas. Não é capaz de partilhar com ninguém. Ele quer ter mais e mais e digamos, os seus bens são o seu Deus. Digamos, está aqui implícito nesta parte de avareza. Alguns têm cobiça. Esta minha tradução tem cobiça, mas uma anterior que eu tinha estudado tem avareza. Depois, a seguir, tem maldade. Todos têm isso, maldade? Maldade. Maldade é a inclinação permanente para o mal. Quando é que se diz, olha, esta pessoa é boa. Ela é boa por, digamos, por natureza, por caráter. Ela não procura, não quer dizer que não erra, mas ela não procura fazer o mal dos outros, nem se sente bem com o mal dos outros. O contrário, não é, da maldade é uma pessoa que tira prazer no mal dos outros e está sempre, tem uma inclinação para o mal. Entre duas situações, em que uma é boa, outra é má, escolha aquela que é má. Maldade é isto. E nós vemos muita maldade neste mundo por aqui fora. Inveja é outra palavra, não é? Cheios de inveja ainda por cima. Inveja é o ódio contra alguém que é superior, seja no plano social, seja no plano moral ou material. Não pode ver os outros felizes. Aquele que é invejoso não pode ver os outros felizes. Digamos, fita os olhos naquilo que os outros têm, o desejo deles. Foi por inveja que o sumo sacerdote mandou Jesus para a cruz, não é? Homicídio. Homicídio, enfim, creio que todos sabemos, infelizmente, isto está todos os dias nos noticiários. É o ato de violência que pode ser motivado por outro vício da lista que nós temos aqui, digamos, pode ser por inveja, pode ser por ciúme. E nós vemos muitos casos hoje de homicídios de mulheres e até de filhos do casal por ciúme e com esta ideia de que não és minha, não vais ser de mais ninguém. Divorciaram-se, separaram-se e só dele pensar que aquela mulher que foi sua mulher e da qual tem um filho ou dois poderia ser de outro homem, então é à faca, é à pistola, é com o que for. Muitos homicídios hoje, digamos, no nosso contexto, na nossa sociedade, estão aí. É o ciúme, mais o ciúme, mas às vezes a inveja também está associado. O homicídio, mas há vários tipos de homicídio. Aqui o que eu estava a falar aqui é homicídio físico, não é? Acabar com a vida. Mas sabem que há homicídio moral, da integridade. Homicídio é assassínio, é matar-se. Os irmãos já viram alguém dizer, deixem-me supor, falar, esta pessoa que está aqui ao meu lado, que é uma pessoa até com integridade, respeitada em Matosinhos. Eu dou uma entrevista aí para o jornal, ou ponho no Facebook, que ela é de facto uma pessoa sem caráter, que é desonesta. E lanço assim algumas hipóteses de prova. Exemplo daqui da acolá. Isto passa a circular. Quando esta pessoa sair à rua e cruzar com outros, como é que vão olhar para ela?
digamos, a sua integridade está posta em causa. E se ela não tiver como provar o contrário, e a minha palavra tiver peso, ela vai se espalhar e, digamos, com as redes sociais de hoje, isto vai se multiplicar e todos os circuitos onde esta pessoa está vão ter esta informação e vão olhar para aquela pessoa com suspeita. Já não confiam nela da mesma maneira, porque houve este rol de acusações. Meus irmãos, é terrível, de facto, este homicídio que não mata fisicamente, mas mata o caráter, mata a moral da pessoa. Por exemplo, alguém dizer que aquela senhora, seja viúva, seja divorciada, seja casada, teve uma relação com este ou com aquele e depois com o outro. O caráter moral daquela pessoa está enxovalhado, está por terra. É tão fácil eu matar a integridade de alguém. Se eu tiver auditório, se eu tiver digamos, uma rede alargada, eu consigo com isso, digamos, lançar a calúnia, lançar a mentira, e a mentira, apesar de ter perna curta, anda e chega. E aquela pessoa que às vezes até nem sabe que estão a falar dela daquela maneira. E depois começa a estranhar porque se aproxima de alguém com quem anteriormente falava e essa outra pessoa agora já está a olhar para si, assim, com algumas reservas. O que é que aconteceu? Que mal é que eu fiz? Não é nada, filha, não é nada. Não é nada, mas é. Já foi posta em causa a honorabilidade daquela pessoa, a sua integridade. Ela já está a ser vista como sendo uma prostituta, por exemplo. Por aí fora. Os irmãos estão a ver? O homicídio não é só em termos físicos, não é? É isso também. Contenda. Homicídio, contenda. O que é contenda, então, meus irmãos? É aquilo que nunca acontece no nosso meio, pois não? Contenda. Né? Zaragatas. Às vezes não chega à zaragata, mas há uma zaragata de palavras, não é? Pode não chegar à parte física, mas contenda são desavenças que acabam em briga, não é? Muitas vezes. Em confrontação física. Portanto, a ideia de contenda aqui é mesmo isto. Eu não estou só a contender em palavras, digamos, a argumentar e a expor as minhas ideias, mas não é nada disso. Eu estou aqui a provocar briga. Estou aqui a provocar guerra. Estou, às vezes, até através de maledicência, de alguma mentira velada. Quer dizer, e provoca uma discussão tal que acaba, às vezes, com uma excitação dos ânimos e dos sentimentos que são impossíveis de conter. E então lá vem a briga, não é? Contenda. E é interessante, aqui, não tem graça nenhuma, mas não deixa de ser interessante neste aspecto, Paulo está a escrever para os romanos como sendo aqueles que até abandonaram as coisas de Deus. Aqueles que rejeitaram o conhecimento de Deus. Mas nós chegamos à carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, e vemos que naquela igreja havia contendas também. Havia contendas, havia disputas. De tal modo que a igreja estava dividida em 3 grupos, pelo menos. Aqueles que diziam que eram de Paulo, os que diziam que eram de Pedro e os que diziam que eram de Jesus. Aqueles que eram ricos e aqueles que eram pobres. E nós vemos isso até na questão da ceia dos senhores. E Paulo dirige, digamos, o seu foco de crítica e de orientação, de exortação para alterar isso, não é? Mas contendas. Infelizmente, nas igrejas às vezes também surgem contendas. E, meus irmãos, nós temos que pôr um ponto final nisso. Temos que perceber que às vezes a nossa conversa está a ir longe demais. Temos de perceber quando a forma como nós dizemos as coisas vai provocar, digamos, grande excitação, grande irritação. E nós temos 2 soluções. Ou abrandamos, ou então ainda insistimos mais,
e provocamos aqui uma guerra tremenda entre irmãos dentro da igreja. Isto é inaceitável. Mas acontece, não apenas lá fora, quando acontece no nosso meio, nós temos que pôr um travão nisto, rapidamente. Porque senão, não são só as duas pessoas que estão em contenda que vão estar em conflito, que vão estar mal. Há outros à volta, de um lado e do outro. E começam-se a formar partidos aqui, quando mais não seja de ordem familiares. E, meus irmãos, isto pode tornar-se um cancro dentro da igreja. Foi um cancro na igreja de Corinto. E Paulo cortou por aí. Então, no nosso meio, nós temos que estar atentos, duplamente atentos, quando porventura surgir alguma coisa deste género. Eu não estou a querer dizer com isto que nós não conversemos e tenhamos ideias diferentes. Não é nada disso. Todos temos direito à nossa opinião e conjugamos, mas é a forma de falarmos, de expormos a nossa opinião, mas pensando que os outros também têm direito à sua opinião, que os outros também são gente. Dolo. Ora, verso 29, cheios de homicídio, contenda, dolo. O que é dolo? Engano. É a mentira que leva à falsidade, que é tanto uma falsidade com a intenção de enganar. Com a intenção de enganar. É engano. Mas é engano mediante... Não é... Eu às vezes posso enganar alguém, involuntariamente, dizendo uma coisa que foi aquilo que me falaram e que me pareceu certa, e eu estou a contar isso a outros. Mas é engano. Mas eu não sabia que era engano. Mas também, porventura, não fiz o trabalho de casa de procurar averiguar se aquilo que me estavam a dizer era verdade ou não. E isto leva-nos àquele ponto também. Muito cuidado quando nós passamos informações para outros. Temos que assegurar que aquilo que estamos a dizer é verdade. Porque não vai isso levar, digamos, a um conflito depois, fora de nós, mas que, de certo modo, nós causamos porque transmitimos aqui uma informação que era falsa. E que nós não... Meus irmãos, sempre que não souberem de alguma coisa e alguém vos contar alguma coisa, procurem apurar-se, procurem ir à fonte. Se possível, ir à pessoa em causa. E procurar. Se não tiverem a certeza dessa informação, que seja... Não estou a dizer, olha, o tempo hoje está de chuva. Quer dizer, não é isto. Portanto, não são estas coisas que são evidentes e são comezinhas, mas há alguma coisa que tem a ver com o caráter, tem a ver com um encontro, tem a ver com outras pessoas também. Muito cuidado naquilo que nós passamos para outros e do comentário que fazemos com outros. Porque é terrível nós estarmos a ser pombos-correios e a transmitir para outros aquilo que é uma falsidade e que pode prejudicar tanto uns como outros. Eu com a verdade já não tenho esse problema. Agora, temos que comedir também, mas a verdade é verdade. O grave está na mentira ou na meia-verdade, se quiseres. Então eu aí tenho que apurar, mas também, deixe-me ir à sua questão, com a verdade. Pois, se a verdade que nós temos conhecimento vai prejudicar, então não tem a ver connosco. Deixa-nos ficar de fora disso. Não é? Nesse sentido, sim, concordo consigo. Mas se alguma coisa acontece e aquilo é verdade e nos confrontam com isso, eu vou falar a verdade. Não é? Vou falar a verdade. Não vou dar testemunho de uma coisa diferente. Mas também... temos que ter cuidado com aquilo que a informação que nós temos se pode prejudicar os outros ou não. Agora, digamos, nesse processo aí, o melhor é tentarmos ir ao contrário, ir à fonte. Quer dizer, quem é que disse, quem é que fez, e a questão que eu devo colocar é, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar essa pessoa a resolver o assunto? Não é criar, digamos, passar aquela informação
meia verdade ou falsa, que ainda vai agravar mais, não é? Irmã Cândida. Isso. É, exatamente. É exatamente isso. Às vezes as coisas estão tão embrulhadas que nós só vamos prejudicar ainda mais. E embrulhar ainda mais, não é? Mas temos que ter muito cuidado, não é? É verdade. Diz o ditado. Muitas vezes é. Que transmitem, não dizem a verdade, ou dizem mais do que o que é, ou menos do que o que é. Portanto, melhor um calado ou melhor. Também é um ditado ambíguo. Às vezes o que está calado é mais sábio do que aquele que fala disparados, não é? Às vezes não, sempre. Ora bem. Neste ciclo, a minha tem engano e tem malignidade. Pois, ainda vamos lá. O que é malignidade é diferente de maldade. E é diferente em que sentido? Maldade é alguma coisa que está cá dentro e que eu tenho inclinação para o mal. Malignidade é ver mal onde não existe, muitas vezes. Digamos, eu vejo mal em certas coisas e não há nada de mal ali. Agora, até associado com o que nós falámos anteriormente, eu vejo mal e porque eu vejo mal eu vou falar a outros. E reparem, eu vejo alguém, por exemplo, uma determinada senhora a falar com um homem na rua ali na esquina. E é uma conversa. Eu vejo mal naquilo e eu vou já para aí fora. Aquela senhora só está a falar com aquele homem. Eu nem sei qual é a conversa. Mas eu já estou a imaginar ali um encontro e depois daqui, da lá e o adultério, não sei o que mais. Estão a ver? Malignidade é uma coisa deste tipo. É ver mal onde não existe. E, meus irmãos, eu aqui coloquei as coisas de uma forma que é assim mais forte. Mas há pequeninas coisas nas nossas relações em que nós apanhamos a conversa assim a meio e depois vemos mal na conversa quando não há. Vemos mal numa coisa que nós só apanhamos parte. E por aquilo, fora do contexto, nós imaginamos, olha, já há ali briga, há desentendimento, há isto, há aquilo. E não é. Então, malignidade, meus irmãos, é ver mal onde não existe. É diferente, meus irmãos, é diferente. Porque estas coisas às vezes são um bocado complexas. A pessoa já tem algum sentido de maldade e vê mal, não é? Aquele que não vê mal nas coisas, às vezes até nem percebe que há mal ali à volta, não é? Tal é, digamos, a sua bondade. Mas, atenção, é diferente quando eu assisto a alguma situação de algum desentendimento e eu não preciso de ver mal. Aliás, pode até nem haver mal ali, mas o que é certo é que já há alguma fricção que pode levar a desentendimento, pode levar a contenda. O que é que eu posso fazer numa situação dessas? Para já é deixar ficar o fogo ali circunscrito àquelas pessoas e depois tentar ajudar e pensar, Senhor, como é que eu posso ajudar numa situação destas? Vejam, malignidade é ver mal e propagar isso para outros. Haja mal ou não haja, eu posso escolher ser agente pacificador. Os irmãos estão a seguir-me? Como é que eu posso ser agente pacificador? Vamos supor, ali o irmão Américo e a irmã Ninhas, às tantas têm ali um desentendimento. E a coisa não está bem entre eles. Mas como eu sei que eles são fiéis ao Senhor, que até não costumam ter nada disto, mas surgiu qualquer coisa ali. E eu percebi-me disso, eu estava presente. A minha posição é, como é que eu posso ajudar o irmão Américo e a irmã Ninhas a ultrapassar isto?
sem estares a querer, digamos, afundar muito aqui, mas meus irmãos, como é que eu posso ajudar? Pode orar por nós. Isto não é nada, isto passa. Mas coloquemos-nos mais, meus irmãos, nesta posição. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar? Jesus disse que veio trazer a paz. E os seus discípulos deviam levar a paz também, não é? Nós devemos ser pacificadores. Às vezes não somos. Às vezes, de certo modo, pela nossa forma de ver as coisas, queremos tomar partido de um lado ou do outro. Mas nós devemos ter mais o papel de pacificadores. Como é que eu posso ajudar? Porque hoje pode ser aquele irmão e aquela irmã, mas amanhã pode ser outro comigo. Meus irmãos, se nós desenvolvemos este espírito de pacificadores, nós conseguimos ajudar-nos uns aos outros. Conseguimos ter consideração uns pelos outros. Conseguimos, de certo modo, ser úteis aos senhores aqui. E os irmãos coloquem isso também. Como é que eu posso ser útil aos senhores nesta situação? Como é que eu posso ajudar? Porque quando a igreja está em paz, meus irmãos, nós estamos bem, não é? Quando não há focos de algum conflito, nós estamos bem. Sentimos-nos bem. E isso dá oportunidade para quê? Para que todos possamos crescer, digamos, sermos edificados. Virmos ao culto, não temos nada que nos preocupa ou que nos moa um bocadinho a paciência. Nós estamos bem, estamos receptivos para a palavra do Senhor. E estamos prontos também para fazer a obra. Mas é nessas alturas que o diabo entra e procura lançar a confusão e a perturbação com alguém. Minha esposa tem dito isso muitas vezes. Há alturas em que a nossa igreja está assim muito bem, muito pacífica, muito tranquila, com pessoas a vir, e ela diz, o diabo está a preparar alguma. Não se aplicar a esta palavra malignidade, não é maligno, também causa dissensões. O maligno causa tudo isso, não é? Pois, olha, são horas de terminar. O relógio não para. Já são.